Hoje eu vim falar para vocês de uma das variáveis, talvez a mais importante, quando eu penso nos ganhos de massa muscular. Muitos estudos têm demonstrado que essa variável ela é determinante para melhores adaptações de ganhos de massa muscular. E que variável é essa que eu vim falar para vocês hoje? Essa variável é o volume de treino. Então, como vocês prescrevem o volume de treinamento? Geralmente, o volume de treinamento ele é prescrito por número de séries. Isso pode ser na sessão e mais recentemente alguns artigos têm colocado a ideia de prescrever ele por semana, ou seja, a quantidade que eu faço de séries para um dado grupamento muscular na semana. Então vamos supor que se o indivíduo treina faz 3 séries para o peitoral e ele treina 2 vezes na semana, são 6 séries na semana que ele faz para esse grupamento muscular. Outra forma também mais recente de se calcular o volume de treinamento, mas não é tão usual para prescrição, é o volume total de treino. E como eu calculo esse volume total de treino? Esse volume total de treino ele é calculado através do número de séries multiplicado pelo número de repetições e multiplicado pelo peso levantado em cada série. E essa multiplicação, o resultado é dado em quilos. Então ele vai te mostrar quantos quilos um determinado grupamento muscular levantou ou na sessão ou na semana de treinamento. E por que ele não é muito prescrito dessa forma? Justamente porque a literatura ainda não tem uma base sólida para a gente saber quanta quilagem eu preciso executar em cada sessão ou na semana de treinamento para promover maiores adaptações. Para vocês terem uma ideia, a amplitude entre as quilagens que eu posso executar que dariam resultado está mais ou menos entre 1.000 kg a 20.000 kg na mesma sessão de treinamento. Então é uma amplitude muito grande, e fica muito difícil prescrever pelo volume total de treino. Então ele é mais usado para eu monitorar se o meu indivíduo está progredindo a quilagem ao longo das semanas. Porém, o número de séries ele é bem descrito na literatura e tem bastante recomendações tanto da sua progressão quanto da sua utilização. Então, quando eu penso na utilização do volume na semana de treinamento, tem uma meta-análise do Brad Schoenfeld, que é uma meta-análise muito interessante, que ele verifica os efeitos da manipulação do volume de treinamento ao longo da semana, quando o indivíduo está procurando hipertrofia muscular. E aí ele dividiu em 3 diferentes aspectos. Menos de 5 séries por semana para um dado grupamento muscular, de 5 a 9 séries por semana e mais de 10 séries por semana de um dado grupo muscular. E nessa meta-análise eles verificaram o seguinte, que quanto maior o volume, o efeito na hipertrofia parece ser maior. E eles acharam uma tendência de que mais do que 10 séries na semana tem uma tendência maior de promover mais hipertrofia muscular. Claro que a gente não sabe ainda quanto mais do que 10 seria necessário para o indivíduo maximizar essa hipertrofia. Porque não vamos ser ingênuos. Obviamente existe um platô nesse volume em que, conforme eu chegue num determinado volume de treinamento, tudo que eu aumente a partir daí não vai ter resultado adicional, só esforço desnecessário. Outro ponto importante do volume de treinamento é como eu vou progredir esse volume ao longo do tempo. E também a gente tem algumas ideias bem interessantes sobre número de séries e progressão de treinamento ao longo do tempo. Se a gente pensar nessa ideia de progressão, também o mesmo autor, Brad Schoenfeld, ele traz uma ideia de progressão de volume bem interessante para a gente a longo prazo, com uma ideia que
dificilmente a gente encontra nas academias, que é começar com um volume relativamente baixo, entre 7 a 10 séries semanais para cada grupo muscular e deixar isso por 3 meses, né? 12 semanas. Após essas 12 semanas, aumentar esse volume de 10 a 15 séries, também deixando 12 semanas, e após essas 12 semanas, indo para 15 a 20 séries semanais para cada agrupamento muscular. Após esse período, ele propõe uma ideia de diminuição do volume de treinamento. Então, ele propõe um período de 2 semanas de diminuição de volume de treinamento. E aí ele propõe 2 a 3 séries por cada agrupamento muscular semana. Por que isso? Porque justamente ele está pensando no princípio da supercompensação. E o que diz esse princípio? Então, esse princípio vai me dizer o seguinte, que se tudo der certo, eu vou acumulando estímulos de treinamento ao longo das semanas e dos meses e, progressivamente, ao aumentar o estímulo, quanto maior o estresse, maior o estímulo, mais o seu indivíduo vai decaindo. Logo, ele precisa de um período de recuperação para que, quando ele recupere, ele consiga, se tudo der certo, estar melhor do que quando ele começou o período de recuperação, né? Então, seria para essa ideia. E logo após esse período de 2 semanas, intensificar o volume de treinamento, indo para 20 a 25 séries durante 5 semanas, mais ou menos 1 mês e meio, né? E após esse período maior, eu tenho uma redução do volume também, porém uma redução menor, chegando quase aos valores iniciais desse planejamento, né? Entre 6 a 7 séries, mais ou menos. Não se apegue muito aos números, mas sim à lógica, porque essa lógica é muito interessante, né? E talvez vai ajudar muita gente que só pensa em progredir o volume sempre e nunca ter um período em que eu vou diminuir esse volume de treinamento para recuperar o meu aluno, para recuperar o meu atleta e aí sim eu aumentar o volume novamente para continuar promovendo as adaptações. Talvez não diminuir a carga, o volume de treino, aliás, pode ser um dos fatores para o seu atleta não continuar progredindo da forma que você achava que deveria.